Oi pessoal, estamos aqui juntos mais uma vez para um novo Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje nós escolhemos, para o tema de hoje, nós escolhemos uma das famílias mais importantes que nós temos na nossa alimentação. Em outros vídeos a gente já conversou sobre famílias que são muito importantes na nossa alimentação, como por exemplo a família Poácea, que é a família do arroz, da aveia, do trigo, e da família Leguminosa, ou Fabácea, que é a família do amendoim, da soja, do feijão. São duas famílias importantíssimas, além de várias outras que ao longo desses vídeos a gente já tratou. Mas essa família ela tem uma importância porque ela forma uma massa de legumes, como nós chamamos, que são muito utilizados na nossa alimentação rotineira, por diversas razões. Essa família também, o que é interessante nessa família é que ela, além de ter elementos que são utilizados na alimentação, ela também tem algumas espécies que são altamente tóxicas, inclusive podem matar se ingeridas, e tem espécies que têm funções que são consideradas psicoativas. Estou falando então da família Solanácea. A família Solanácea é uma família muito diversa, especialmente aqui nos trópicos americanos. A família Solanácea ela é conhecida por diversos representantes de importância econômica. A gente já tratou da família Solanácea quando nós exemplificamos com plantas que têm princípios ativos que são psicoativos, ou seja, eles atuam no sistema nervoso. A gente deu o exemplo da beladona, a gente deu o exemplo da mandrágora e a gente também deu o exemplo da trombeta, que são plantas que têm essa atividade que atua no sistema nervoso, ou seja, plantas que causam reações de alucinação. Mas a gente também tem outras plantas dessa família que são muito importantes na nossa alimentação. A gente começa pela batata. Todo mundo já comeu a batata, da batata inglesa, que a gente já falou também no outro vídeo, que de inglesa não tem nada, porque a batata, a espécie Solano tuberoso, é originária da região andina, dos Andes da América do Sul. Portanto, a batata, que não é inglesa, é da família Solanácea. O que a gente come da batata, esse tubérculo que a gente come da batata, na verdade, ela é uma estrutura caulinar. É um caule subterrâneo em que, a partir daqui, podem surgir brotos e a gente plantar e ter um outro indivíduo de batata, ou seja, um outro pé de batata. Então, esse é um dos exemplos da família Solanácea, que é muito comercializado pela grande quantidade de amido que existe na batata. Para a planta, esse amido que está aqui dentro, que é o que a gente se alimenta, ele funciona como uma reserva para a planta, ou seja, a planta acumula amido subterrâneo, né, na parte subterrânea da planta, e esse amido é uma reserva para a própria planta. A gente utiliza esses tubérculos para a nossa alimentação, porque são muito nutritivos. Tem outros exemplos que não são de caule da família Solanácea que são utilizados. E todo mundo já deve ter comido um tomate. Tomate é da família Solanácea, assim como as pimentas são da família Solanácea. A berinjela também da família Solanácea e o pimentão da família Solanácea. E esquecendo, o jiló, eu trouxe outro representante da família Solanácea. O que essas plantas têm em comum? Todas elas, como a batata, nós chamamos de legumes, popularmente. No entanto, a batata, como eu falei, é caule, é um caule subterrâneo. E todos esses outros que eu mostrei, o jiló, a pimenta de cheiro, o tomate, a berinjela e o pimentão, todos eles são frutos. A gente não usa o termo fruta porque normalmente na nossa língua portuguesa a gente usa fruta para tudo aquilo que a gente come e não cozinha. Mas na verdade todos eles são frutos que a gente na feira trata como legume. O que é interessante também nessa família Solanácea é que os frutos eles permanecem com essa estrutura que é o cálice. Se você reparar, o cálice ele tem 5 pedacinhos, ou seja, um cálice pentâmero com 5 partes. E essas flores de Solanácea são bem características e lembram uma estrela, né? Então isso é bem característico na família Solanácea. Família Solanácea em geral
Os frutos são como esses, como bagas, mas também existem frutos secos. Lembrando que Solanacea tem muitos frutos que são tóxicos. Quando eu falo da pimenta, não confundir a pimenta, que aqui tem uma conserva de pimenta, que é muito utilizada. A pimenta não é a pimenta do reino. A pimenta do reino, essa bolinha preta, a gente já falou num vídeo anterior, da família Piperacea. Isso aqui eu estou falando de exemplos da família Solanacea. A família Solanacea é uma angiosperma eudicotiledônea, e dentro das eudicotiledôneas ela está inserida dentro do grupo das asterídeas. Uma característica fácil de saber que é uma eudicotiledônea, como eu falei, ela tem 5 sépalas, que ficam persistentes aqui no fruto. Uma coisa interessante também na família Solanacea, nesses elementos, nesses frutos que a gente mostrou aqui, é que, deixa eu pegar uma faca. Como você percebe, tem uma grande quantidade de sementes. Aqui a gente está mostrando as sementes do tomate. Tem uma profusão de sementes no tomate. A gente vai encontrar a mesma coisa na berinjela, no pimentão, no jiló, etc. Uma outra coisa que chama atenção nas solanáceas é a quantidade de compostos químicos. Como eu falei, alguns desses compostos químicos eles podem ser tóxicos, mas outros são muito importantes para o organismo, como por exemplo o licopeno, que está presente no tomate. Licopeno é um carotenoide extremamente importante e antioxidante que para uma alimentação saudável é bastante relevante. A pimenta tem aquele amargor que a gente conhece. Aquele amargor da pimenta, na verdade, é um composto químico, capsaicina. Esse composto químico que está dentro do fruto, ele é extremamente ardido, ou seja, ele causa uma dor para todos os mamíferos. Ou seja, uma estratégia da planta para que o mamífero não coma esses frutos lindos e suculentos. No entanto, as aves elas não sofrem o ardor que a gente sofre, ou outros mamíferos sofrem, quando comem uma pimenta. Aquela estrutura do ardor da pimenta, ela está situada, na maioria das vezes, nessa parte que a gente chama da placenta. Nós temos a semente e tem um filetinho branco que é a placenta, é o que liga a semente ao fruto. É nessa placenta que está a maior concentração desse composto químico que causa o ardor na boca quando a gente come pimenta. Algumas pessoas, inclusive, são alérgicas a isso. Esse fiapinho que liga a semente à parede do fruto, ele é o funículo. É muito fácil de ver, por exemplo, no fruto do maracujá, que fica como uns dedinhos brancos presos na parede interna do fruto. Maracujá é de outra família, Passiflorácea. Só estou dando um exemplo da estrutura que prende a semente à parede do fruto, que é esse cabinho branco que a gente chama de funículo. Uma outra coisa importante da família Solanacea, eu não poderia deixar de falar, é que tem um elemento extremamente importante que é o tabaco. O tabaco é uma cultura importantíssima. O tabaco é o que faz o cigarro e ele tem um composto, um alcaloide, que é um dos elementos, né, que é estimulante do cigarro, a nicotina. Então, o tabaco ele é utilizado na forma de folhas. E o tabaco foi conhecido pelos europeus aqui no continente americano e ele foi amplamente difundido e amplamente cultivado. Inúmeras e gigantescas plantações de folhas de tabaco para comercializar as folhas se espalharam por todo o continente americano e os Estados Unidos e o Brasil passaram a ser grandes produtores de fumo, de tabaco. Hoje, Cuba tem imensas plantações e o tabaco de Cuba é conhecido mundialmente pelos charutos que são produzidos em Cuba. A plantação de tabaco diminuiu muito em função das inúmeras restrições que a gente sabe que existe do consumo de cigarro. Mas ainda hoje, a produção de tabaco é um elemento muito importante. Inclusive, tem uma cidade na Paraíba em que o nome da cidade é em homenagem ao gênero do tabaco, né, que é o gênero solano. Então, isso é só para mostrar a importância da cultura, da agricultura, da produção, né, de plantas na cultura de uma maneira geral. Então, a gente vai ficando por aqui com mais um vídeo de uma família muito importante na nossa alimentação, extremamente diversa, que é a família Solanacea, de elementos como batata, pepino, tomates, berinjela, pimentas e gilós.
é uma família do grupo das angiospermas, Eudicotiledônia e do subgrupo das asterídeas. A gente vai ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Uma nova família, além dessa, por exemplo, que a gente falou, as Solanaceae. Abraço e cuidem-se.